Olá, gente querida! Hoje é sexta-feira, dia 5 de fevereiro. A igreja celebra a memória de Santa Águeda, uma jovem virgem Marte, lá do sul da Itália, na Sicília, no tempo do imperador Décio. E o texto do evangelho de hoje é muito propício para essa memória de Santa Águeda, porque é o assassinato de João Batista no palácio de Maqueronte, a mando do rei Herodes. O texto é de Marcos, capítulo 6, versículos 14 a 29. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso, os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem tinha se casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, como vocês podem perceber, o texto bíblico do Evangelho de hoje junta dois textos, na verdade.
Primeiro temos os versículos 14 a 16, que é uma conversa que envolve Herodes sobre a identidade de Jesus. A grande pergunta é aquela: quem é este homem? E no final do versículo 16, Herodes disse que Jesus é João Batista ressuscitado. Ele diz: eu mandei cortar a cabeça de João, mas ele ressuscitou. É assim que termina o versículo 16. Portanto, de 14 a 16 é um diálogo sobre a identidade de Jesus. A grande pergunta a ser respondida é: quem é este homem? Porque a fama de Jesus está se espalhando cada vez mais. Bom, no final do versículo 16, portanto, já temos a notícia da morte de João Batista. Só que de 17 a 29, então de 17 a 29, aí, a partir de uma técnica de flashback, aí de fato Marcos vai contar como foi a morte de João Batista. Mas perceba que a narrativa da morte de João é feita posteriormente à notícia que temos no versículo 16. A primeira coisa importante, então, no texto do Evangelho de hoje é isso que está de 14 a 16. Quem é Jesus? Essa é a grande pergunta do Evangelho de Marcos. Ontem eu dizia para vocês, Marcos vai nos conduzindo catequeticamente, pedagogicamente, para descobrirmos a identidade de Jesus e descobrirmos também a nossa identidade, a identidade dos cristãos, a identidade do discípulo de Jesus. Herodes também ouviu falar sobre Jesus e ele ficou perturbado. Ele se interessa por Jesus, ele quer saber quem é. Aqui temos um misto de interesse por precaução, talvez até por medo. Pode ser que surja uma liderança nova que coloque em xeque a sua própria liderança como rei, como tetrarca da Galileia e da Pérea. Então, o interesse de Herodes por Jesus, pela sua identidade, em parte, pode até ser um interesse correto, verdadeiro, mas de fato é aquele interesse desconfiado ao saber que uma nova liderança está surgindo e essa nova liderança pode provocar problemas para ele e também para o Império Romano. Bom, em seguida temos o relato da morte de João Batista, versículos 17 a 29. Chegou o momento propício. É interessante perceber que Marcos narra o martírio de João Batista, a morte de João Batista, entre o envio dos 12 apóstolos, como nós vimos ontem no texto do Evangelho, e o retorno deles da missão. Então, Jesus ontem enviou os apóstolos em missão. Hoje, Marcos narra o martírio, o assassinato, a morte de João Batista. Depois, a partir do versículo 30, os apóstolos retornam da missão. Será o texto do Evangelho de amanhã. É um modo muito interessante de dizer, entre o envio para a missão e o retorno da missão, aqui acontece um fato grandioso, o martírio do profeta. Isto é, a missão da igreja, a missão dos apóstolos e o próprio destino do Mestre Jesus Cristo é neste ambiente de conflito, de tensão e de martírio. A morte de João Batista como que prefigura a própria morte de Jesus Cristo na cruz. Como é que Marcos monta a narrativa? Os estudiosos nos ajudam a compreender que a narrativa elaborada por Marcos tem muitos elementos lá das narrativas do período do rei Acabe.
Acabe é um rei frágil, dominado por sua esposa, uma rainha dominadora chamada Jezabel. Por sinal, é também estrangeira. E Acabe e Jezabel perseguem o profeta Elias. Então, mais ou menos, o padrão é o mesmo. Aqui, Herodes e Herodíades perseguem o profeta João Batista. A ocasião propícia é o banquete, a grande festa para celebrar o aniversário de Herodes. Então percebam, o banquete do aniversário deveria ser o banquete da vida. Herodes convida os grandes da corte, os oficiais, os cidadãos importantes da Galileia. Deveria ser o banquete da vida, deveria ser o banquete da festa do aniversário. No entanto, nesse banquete, que deveria ser banquete da vida, se trama a morte do profeta João Batista. Na verdade, é muito interessante perceber, e os tempos de antigamente têm muitos pontos de contato com os tempos de agora e de todas as épocas. No Brasil, há também elites econômicas e políticas, elites inclusive do judiciário, que se banqueteiam às custas dos recursos públicos. É muito terrível perceber o quanto de benesses há nos três poderes, no poder legislativo, no poder executivo e também no poder judiciário, nas várias esferas do poder. Isto é, a grande temática que está por trás é a responsabilidade com a vida. E como as elites utilizam-se de privilégios, dos bens e das benesses às custas do povo, com dinheiro público. Então, por que João Batista morre? Porque ele faz uma crítica profunda à estrutura do poder de Herodes, ao fato de Herodes e Herodíades viverem uma união ilegítima, já que Herodíades é ex-esposa do irmão de Herodes, Filipe, que é tetrarca lá no norte, na Itureia, Gaulanite, de Bataneia, etc. Então, a crítica ao poder acerca não somente da justiça social, mas também o poder que se sente acima da lei. É como se Herodes e Herodíades estivessem acima da lei e não precisassem cumprir a lei de Deus. Assim é selado o destino do profeta João Batista. É interessante também perceber a ironia e a hipérbole utilizada. O rei Herodes diz: a menina se chama Salomé, a filha de Herodíades, que dança e encanta. Percebam que por causa de uma dança estúpida, o rei promete a metade do seu reino. Duas vezes ele diz no versículo 23, ele diz: pede-me o que quiseres, no final do versículo 22, e eu te darei. No versículo 23 ele repete: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Obviamente aqui temos uma figura de linguagem, que é a hipérbole, mas é um modo também de Marcos nos contar como os grandes poderes da época lidam com os bens públicos, lidam com as pessoas, com a vida dos pequenos, dos pobres. A irresponsabilidade, esta hipérbole, é um sinal grandioso da irresponsabilidade do rei Herodes. E o que sobra do banquete que deveria ser banquete da vida? Sobra a cabeça do profeta João Batista num prato. O soldado traz a cabeça de João num prato e entrega à moça. Tudo isso por causa de um juramento estúpido. Obviamente, o juramento que Herodes fez aos seus convidados
não pode justificar um assassinato. Ao mesmo tempo, somos convidados a refletir sobre todas as situações de antiética, de benesses, de uso irresponsável do dinheiro público, e aí, como consequência, temos a morte dos pobres, a morte dos profetas, a morte daqueles que estão abandonados, feridos, caídos à beira do caminho. Oremos no dia de hoje como o martírio de João é sinal de tempos novos, como o martírio de Águeda é sinal, o seu sangue derramado é semente de cristãos novos para viverem da lógica da justiça que provém do Evangelho. Um abraço a você, até amanhã, se Deus nos permitir, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.